Hoje eu me deparei com essa postagem sobre um novo sistema chamado Split Payment. E aqui eu acho que é um bom exemplo que a gente pode utilizar, porque as eleições aí estão chegando, né? E eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de conteúdo aí que a gente consome na internet, principalmente ligado aí a decisões que podem influenciar no bem comum de toda a população, né? Porque aqui não estou querendo defender o governo, longe de mim fazer isso. Eu não sou advogado deles, mas aqui é uma questão de a gente começar a entender melhor como é que funcionam alguns portais de notícia aí que supostamente podem estar faltando com a verdade e tentando aí ludibriar, principalmente com a crescente das inteligências artificiais aí, que estão me causando um certo tipo de incômodo. Então, voltando aqui, é o split payment, que de uma forma bem resumida, é uma nova forma do governo já tributar o comerciante, o empresário, na hora do pagamento. Ou seja, eu vou ali na padaria, compro algo no Pix, compro algo no cartão, compro algo em alguma forma de pagamento que não seja dinheiro, e no momento do pagamento já vai ser ali descontado os impostos que seria que o comerciante teria que pagar futuramente ao final do mês. Então, você pode aí ter críticas sobre como vai ser, como está sendo comunicado pelo governo, como está sendo ali trabalhado essa ideia, principalmente com diversas notícias que estão surgindo aí que traz essa certa dúvida. Então, se for para fazer uma crítica já ao governo, seria a forma como está sendo divulgado. Porque, por exemplo, eu só encontrei uma reportagem aqui, mais completinha, né? Do O Globo. Aqui uma reportagem completinha do O Globo, o qual o ministro da Fazenda explica como vai ser. E uma coisa bem interessante que ele explica aqui é que não vai ser algo implementado já de uma vez, tem processos. E esses processos vão ser comunicados aos pequenos empresários, aos comerciantes. E não é algo, tipo, de uma vez. Não vai ser algo que não vai ser tão bem trabalhado. Infelizmente, nessa era globalizada que a gente tem hoje, grande parte das informações, elas atravessam tão rápido, elas são transmitidas de forma tão rápida, que mal se dá tempo para explicar o que está acontecendo ali. Então, infelizmente, dá ali uma margem para criar um certo tipo de pânico na população, um pânico moral, um pânico econômico, com algo que ainda nem vai ser implementado assim de uma vez. E talvez nem seja implementado porque isso é um projeto do governo atual. Vai que o governo futuro não seja o governo atual, né? Não tem ali uma reeleição. Então, são coisas que vão ser discutidas mais para frente, mas estão sendo apresentadas. Voltando aqui para a postagem, aqui nós temos uma página com cerca de 501 mil seguidores, que publicou junto com outra página com cerca de 18 mil seguidores, falando sobre um suposto vídeo. Aqui está falando, na gravação, o empresário afirma que passará a cobrar 115 por contas de 110. Ou seja, você está vendo algum vídeo aqui? Tem algum vídeo aqui? Hoje, com o Google, você consegue fazer ali a pesquisa reversa, né? Você consegue pegar uma imagem e pesquisar. Nisso, eu pesquisei procurando vídeo. Procurei o vídeo? Não tem vídeo. Isso aqui não é o cara, é um vídeo, mas não é o cara. Esse aqui também é um vídeo, mas não é um cara, é outra coisa. Aqui tem o Flávio Dino, né? Então, como vocês podem perceber, não existe vídeo. Não existe esse vídeo. Se aí as páginas que postaram isso quiserem ir postar o vídeo, eu ficaria muito feliz mesmo. E aí então, vamos fazer outra pesquisa reversa, né? A fonte de onde que eles tiraram aqui, eles fizeram uma pesquisa, né? Eles tiraram do Portal Invest. Então vamos aqui para as contas do Portal Invest. Temos aqui o Portal Invest no Facebook, é a página deles aqui no Facebook.
cerca de 151 mil seguidores, no qual o texto é o mesmo, fala na gravação e tal, mas o que acontece? Tem vídeo? Você tem um vídeo? Não parece um vídeo. Não parece um vídeo. E aqui já faz um ataque direto ao governo, né? Novamente não querendo defender, mas é um ataque direto. E aqui que entra uma parte interessante. Porque se você vier aqui e abrir essa imagem, a gente começa a perceber umas coisas assim bem estranhas. Bem estranhas. Como por exemplo, aqui ó, esse Trident, essa embalagem de Trident aqui não parece estar muito correta, não. Esse ângulo dessa embalagem aqui também tá me parecendo bem estranho. Esse aqui parece ser uma embalagem de MM e, sei lá, essa fonte aqui tá meio estranha. Esse produto aqui que tá um pacote em cima de outro pacote que são diferentes, assim, eu frequento bem supermercados, eu não costumo ver pacotes de diferentes produtos aqui sendo empilhados dessa forma, né? Normalmente são prateleiras, e aí a gente tem produtos similares empilhados um em cima do outro, mas assim, que produtos são esses aqui com uns nomes bem estranhos, uns desenhos bem estranhos? E né, já levanta uma suspeita que talvez essa imagem aqui ela seja uma inteligência artificial, supostamente. E esse rosto aqui também, né, entra no vale da estranheza, né? Olha pra você ver o óculos do cara, não sei, cara, não sei, tá meio estranha essa imagem, meio estranha, né? Tem um perfil no Twitter, ou X, com o mesmo textinho, as mesmas coisinhas, falando aqui, ó, comerciante viraliza. Viraliza onde? Até o momento eu só vi nesse portal, o Portal Invest, e nessa postagem aqui do Tese Jurídica. Só que o que acontece? Isso aqui é uma postagem de 18 horas atrás. Olha, esse aqui postou ontem, 2 horas da manhã. Esse aqui postou dia 14 de julho, ontem também, 2 horas da manhã. Ou seja, vamos aguardar, né? Vamos ver se vai aparecer algum vídeo, alguma gravação. Eu duvido muito que isso aconteça, né? Mas a gente já pode começar a questionar um pouco a veracidade aí das notícias. E, assim, só está começando. Vai piorar. E eu não digo só de um lado político, né? Eu acredito que vai ser uma tática de vários lados políticos aí, no qual vão utilizar aí de inteligência artificial, dessas notícias meio mal fabricadas, né? Supostamente mal fabricadas, né? E aqui, vamos ver um vídeo de uma opinião de uma pessoa assim, que eu vou ser bem sincero, eu não sou muito chegado a ela, não. Vamos ver a opinião aqui do Thiago Negro sobre esse novo sistema. Ele é um cara da área das finanças, né? Então ele com certeza tem um conhecimento muito maior do que o meu sobre isso. É o fim da sonegação de impostos no Brasil, né? O governo acabou de criar um novo sistema chamado Split Payment, que vai separar o imposto da sua conta antes do dinheiro cair na conta da empresa. Eles já estão dizendo que essa nova ferramenta vai ser 170 vezes maior que o próprio Pix. E pra quem não sabe, hoje funciona basicamente assim. Você compra uma coisa, a empresa recebe esse valor inteiro e depois, teoricamente, a empresa repassa o imposto pro governo. Só que muita empresa emite a nota e gera crédito pro comprador e aí não paga esse imposto. Então é a famosa sonegação de impostos. Só que agora, com essa nova ferramenta do governo chamada Split Payment, isso aqui deve mudar. Porque no momento que você comprar alguma coisa, seja no Pix, do cartão ou o que for, o sistema já separa automaticamente a parte do imposto e manda direto pros cofres do governo. Então, ao invés de quem vendeu esse aqui, a empresa que vendeu só vai receber o valor líquido da venda. Pra vocês terem uma noção do quão avançado já está esse projeto, o Ministério da Fazenda já investiu 2 bilhões só em 2026 desenvolvendo o Split Payment. Por um lado, o governo sai por cima, porque ele diminui a sonegação, só que por outro lado, as empresas vão perder aquele dinheiro que ficava no caixa entre a venda e o pagamento de imposto. Isso pode dar uma bagunçada no fluxo de caixa, principalmente nos primeiros meses, até todo mundo entender como que a separação vai funcionar na prática. A ideia do governo é começar em 2027 o Split Payment. É isso aí. Parece que a era de sonegar tá prestes a acabar. Deixa nos comentários o que você achou dessa nova ferramenta e manda esse vídeo pro seu amigo empreendedor para ele ficar por dentro dessa novidade. E você vê, né? Uma pessoa aí que já, vamos assim dizer, declarado uma pessoa de direita, que teoricamente então não estaria apoiando o governo, falando bem desse mecanismo e que seria ali uma ótima ferramenta para acabar a sonegação de imposto. E aqui nós temos também Raul Sena, vamos dizer que ele é uma pessoa do ramo de investimentos. Ele também é uma pessoa que eu acredito que seja uma pessoa de direita, falando exatamente isso, o quanto que esse projeto ele é bem projetado. Ou seja, se você paga seus impostos bem direitinhos,
parece que você não vai ter muito problema ligado a isso, não é mesmo? E aí entra a questão da discussão de problemas reais, porque, por exemplo, é, de, aqui essa teoricamente essa notícia, né? O cara ele aumentaria o preço de um produto, de produtos, para ali tentar o quê? Porque assim, os impostos não aumentaram. Não foi aumentado nenhum imposto nesse mecanismo. O imposto vai continuar o mesmo. Tem toda uma ideia ali de pegar o fluxo de caixa durante o mês que você ali arrecada, né? De dinheiro que deveria para você pagar imposto, você utilizar para comprar coisas e fazer investimentos no seu comércio. E assim, eu acho que na verdade só vai mudar um pouco o planejamento, né? Porque independente, você vai ter que pagar esse imposto de qualquer jeito. Não houve um aumento de imposto. E aquela coisa que o Thiago me falou, você vai ter um tempo para se preparar sobre isso. Agora vamos falar de um problema que é real. De fato, a gente paga muito imposto. O Brasil é um dos países que paga mais imposto. Não é o maior, mas é um dos. E aí, se a gente for realmente querer fazer uma discussão real sobre a questão do imposto no Brasil, é isso daqui. O Brasil lidera ranking de pior retorno dos tributos à população entre os países com maior carga tributária. Talvez o nosso maior problema não seja a quantidade de imposto, mas o tanto que esse imposto volta para a gente. E aí eu peço para você ter um cuidado, uma observação sobre o candidato que você pretende votar. Se ele já é eleito, se ele já está ali dentro do sistema político, o que projeto que ele fez? No que ele votou para melhorar essa situação? Principalmente, em algum momento, ele reduziu o seu salário? Ele reduziu a quantidade de penduricalhos que ele tem? Se é um problema real tão grande o fato de a gente pagar muito imposto e não ter retorno, por que esse candidato seu não faz ali um projeto para diminuição de salário? Porque isso é algo que aconteceu recentemente, por exemplo, na Hungria. Aconteceu na Hungria, né? O novo primeiro-ministro ali que entrou depois do Viktor Orban. No momento que houve ali uma grande mudança política, grande parte ali votou, na verdade votou de forma unânime, né? Para um corte no salário e de benefícios. Eu não estou querendo aqui colocar a Hungria como um exemplo político do mundo, né? Na verdade, eu conheço muito pouco. Eu vi essa notícia e ela é real. Ela é uma notícia real. Mas agora, e o seu candidato que fala tanto de imposto? Por que ele não diminui a quantidade do salário dele? Por que ele não pega e monta um projeto para que diminua o salário dele e grande parte dessa diminuição de salário seja revertida para algum projeto social? E aqui eu estou falando tanto de direita e esquerda, beleza? Tanto de direita e esquerda. Tá aí algo que eu acho que é realmente um problema real. A gente paga muito imposto, isso é sem dúvida, mas a gente quer o retorno desse imposto. E aí, curtiu o vídeo? Já se inscreveu? Bom, é um tipo de vídeo que eu sempre pensei em fazer porque toda vez que eu abro o Instagram aparece esse tipo de notícia que me deixa simplesmente maluco. Bom, pretendo fazer mais vídeos nesse tipo. Se curtiu, novamente, se inscreva aí. Valeu!